A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes. Gostaria de compartilhar um sonho que tive há muito tempo atrás. No dia em que tive este sonho, estava passando por muitos problemas na minha vida. Realmente, aqueles dias foram tempos muito difíceis para mim. Eu estava muito atribulada de espírito. Eu era nova convertida e o Senhor estava realmente me lapidando. Neste tempo eu já era casada e já tinha dado à luz aos meus filhos. Então tive a minha última filha, Nancy, e depois fiz uma cirurgia para não ter mais filhos. O sonho que tive com a vinda de Jesus naquele tempo foi o seguinte: sonhei que estava grávida e prestes a dar à luz, mas entendi que isso é simbólico e no sentido espiritual, porque a Igreja do Senhor está passando por momentos difíceis na terra e sentindo dores de parto. Estava de noite e eu estava passando pelas ruas do bairro onde eu morava, quando de repente eu via passando milhares de bois com os seus boiadeiros. Naquele momento tive uma sensação muito terrível. Quando estava caminhando naquela rua, então escutei uma voz que me dizia: "A porta vai se fechar." Então continuei caminhando pela rua e me deparei com um salão de cor azul celeste. Então aquela voz se repetia novamente: "A porta vai se fechar, passe por esta porta." Então eu fui em direção àquela porta daquele salão azul e corri para passar por debaixo dela. A porta já estava se fechando. Só deu para passar por debaixo dela porque já estava quase toda fechada. Eu fiz um esforço muito grande para passar por debaixo daquela porta estreita que estava se fechando desde o alto até abaixo. Quando estava lá dentro do salão, já me encontrava descendo uma escadaria. Eu estava angustiada procurando por um dos meus filhos. Então, quando eu o encontrei, mas de repente e surpreendentemente, ele desapareceu e foi arrebatado na minha frente. Eu sabia que havia um desespero muito grande em toda a terra e eu estava muito angustiada. Então foi quando escutei outra vez uma voz que me dizia: "Sobe no monte." Então eu comecei a olhar para cima e via o céu se abrindo e ele se partia de cima para baixo junto aos raios. E o grande estrondo que teve ao mesmo tempo quando o céu estava se abrindo. Então o Senhor Jesus ia aparecendo nas nuvens, todo glorioso. Depois escutei uma voz novamente que me dizia: "A terça parte da terra está sendo destruída." Aí, quando Jesus vinha aparecendo nos ares e com aquele grande estrondo, acordei. Irmãos, quando despertei, eu pensei que o Senhor Jesus havia voltado realmente e eu tinha ficado. Mas percebi que o mundo estava em silêncio e que o Senhor Jesus ainda não havia voltado. Foi um grande alívio para mim. Irmãos, este sonho é mais um alerta importante que o Senhor Jesus me trouxe para que eu pudesse me preparar. Os alertas e sonhos que temos com a vinda de Jesus, Deus não nos dá à toa, mas sim para que possamos compartilhar com os nossos irmãos e ouvintes. Estes alertas em sonhos, visões e revelações vindos da parte de Deus servem para edificar nossa fé. Estes alertas também devem ser trigo e alimento para abastecer o nosso espírito.
Assim devemos ficar atentos para estar com as nossas vestes limpas e também prontos para sermos arrebatados quando nosso Senhor Jesus vier. Irmãos, estamos em contagem regressiva para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois os sinais da vinda dele estão mais eminentes que nunca. Os sinais do fim dos tempos estão aí, só não vê quem não quer. Muito em breve poderá iniciar a terceira guerra mundial do Armagedon. Então, nosso Salvador e único Messias, que já morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, ressurgirá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Mas ele arrebatará somente as virgens sábias, as virgens prudentes, que é a Igreja Santa e a noiva pura que se preparou para o seu casamento. Irmãos, está muito próximo de acontecer o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Devemos nos purificar até alcançarmos o dia perfeito. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22 e versículos 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Irmãos, precisamos orar por Israel, para que haja paz na cidade amada do nosso Rei Jesus, para que assim também possa se estabelecer a vontade do nosso Pai Celestial naquele lugar. Porque os que amam e oram pela cidade amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serão abençoados. Em Salmos capítulo 122, versículos 6 a 9, está escrito: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz dentro de ti. Por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E em Gênesis capítulo 12, versículos 2 a 3 está escrito: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a porta da graça está prestes a se fechar como nunca antes, pois somos a geração do arrebatamento da Igreja de Cristo, aquela geração que Jesus disse que não passaria, pois somos a geração da figueira que brotou em 1948, porque Israel foi nascido como nação pela ONU em 1948. E isso simboliza a figueira que nasceu, floresceu e que já está brotada. E em Salmos 90, versículo 10, está escrito que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, meus queridos, muitos irmãos entendem pelas pistas deixadas nas Escrituras Sagradas de que nós somos essa última geração, depois que Israel floresceu como nação, porque 1948 mais 80 anos de uma geração é igual a 2028 ou até 2029, porque Israel completará seu aniversário de 80 anos em maio de 2029. Falta muito pouco tempo para o mundo entrar no sexto milênio, pois o calendário judeu ortodoxo provavelmente deve ser o mais correto. Então, na contagem mais certa deste calendário, estamos no ano de 5.994,
Isso significa que nos resta apenas poucos anos para o milênio começar. E antes disso, é muito provável que Jesus Cristo volte, pois antes do sexto milênio começar, provavelmente deve acontecer os 7 anos da grande tribulação sobre toda a terra. Estamos prestes a entrar nas últimas 70 semanas do livro de Daniel. É muito evidente que o último milênio será o sexto até se completarem exatamente 7.000 anos desde a fundação do mundo. Pois Deus criou a terra em 6 dias e no sétimo dia descansou. Isso está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 11. E quando a terra entrar no sétimo milênio, então acontecerá o que está escrito nas Escrituras Sagradas, que diz que Deus destruirá essa terra com fogo. Depois haverá um novo céu e uma nova terra. Leia em Apocalipse capítulo 21. Tudo que escrevi acima, eu disse como probabilidades e não marcando datas como muitos fazem por aí. Devemos conhecer o tempo em que estamos. Jamais podemos marcar datas para a vinda de Jesus, porque o dia e a hora só o Pai sabe, como diz as Escrituras. Mas Jesus quer sim que conheçamos o tempo e a estação de sua vinda, como diz em Marcos 13 e versículo 28 ao 31 que está escrito: Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Muitos dizem que Jesus vai demorar para vir e que temos muitos anos ainda pela frente, mas as Escrituras Sagradas não mentem e devemos crer no que está escrito na Palavra de Deus. É por isso que tantos sinais estão acontecendo no mundo como nunca antes vistos. Pandemias, luas de sangue, sinais no céu, a ciência avançando como nunca e o amor de muitos que já se esfriou. Tantas leis sendo impostas que vão contra os princípios de Deus. Como vemos, estamos vivendo tempos piores do que os de Sodoma e Gomorra. Também agora temos sempre notícias que o futuro e o novo líder mundial está nos bastidores prestes a conseguir o acordo de paz para que Israel estabeleça a abominação da desolação na construção do terceiro templo. São muitos os sinais da vinda de nosso verdadeiro Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá nos ares para retirar a sua igreja desta terra corrompida. E depois disso também virá o falso Messias para enganar e governar o mundo todo por 7 anos na grande tribulação. Para entender as Escrituras Sagradas, devemos pedir muito a sabedoria que somente nos é dada através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia muitas das vezes parece ser de difícil compreensão, mas se nós pedirmos sabedoria ao Espírito Santo, então ele nos ajudará a entender os enigmas das Escrituras Sagradas. É necessário meditarmos na Palavra de Deus para que possamos entender o período de sua vinda e para não sermos enganados por falsos pregadores que distorcem as Escrituras Sagradas. Por isso, nós mesmos devemos ler as Escrituras Sagradas e também devemos pedir a sabedoria que nos é dada através do Espírito Santo de Deus, pois ele nos ajudará a entender todas as coisas. Como está escrito,
Não sabemos nem o dia e nem a hora que Cristo voltará. Mas Jesus não nos proibiu de sabermos os tempos e as estações em que nos encontramos antes da vinda dele. E a estação de sua vinda já chegou, assim como sinaliza a parábola da figueira, com Israel florescida e os grandes sinais acontecendo em todo o mundo. Não temos mais tanto tempo ou décadas para pensarmos em projetos futuros em nossas vidas. Claro que devemos continuar e trabalhar e estudar e fazer a obra de Deus, mas o nosso maior objetivo deve ser em estarmos prontos e buscando a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, para que quando a trombeta tocar, não sermos pegos de surpresa. Devemos estar prontos para não sermos deixados para trás na tão terrível grande tribulação que virá para provar os habitantes de toda a terra. Satanás tem trabalhado como nunca para distrair a população mundial com entretenimentos diversos, para que as pessoas não se preparem e nem busquem conhecer o seu Criador, que está prestes a voltar para estabelecer juízos sobre toda essa terra. Meus irmãos, quem ficar aqui neste mundo corrompido será terrível, pois quem aceitar a marca futura do novo líder mundial e adorá-lo, então perderá a sua salvação eterna para sempre. Mas quem ficar e não negar a Jesus Cristo como seu Deus e não aceitar a marca do novo líder mundial e nem adorá-lo, ainda terá a última chance de alcançar a salvação eterna. Mas, meus irmãos, será muito difícil não aceitar o novo sistema que o novo líder mundial vai estabelecer sobre toda a terra, porque as pessoas que não aceitarem sua marca 666 não poderão comprar e nem vender. Serão presos e torturados até a morte. Jesus Cristo quer nos livrar desta tão terrível grande tribulação. Muitos incrédulos não acreditam, zombam das Escrituras Sagradas, e muitos dizem que a Bíblia é uma ficção inventada por homens. Mas, ao invés das pessoas pedirem sinais a Deus para terem experiências sobrenaturais com Ele e para saberem se as Escrituras Sagradas realmente é verdade que leva à salvação eterna, mas muitos não fazem isso. Preferem ir contra ao que a Bíblia diz. A Bíblia também diz que felizes são os que não viram, mas creram. Ou seja, por inteligência, a pessoa teve fé e acreditou que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus e o aceitou como seu único e suficiente Salvador e seguiu praticando o que Jesus deixou registrado nas Escrituras Sagradas. Mas nem todos são assim. Muitos se iludem com falsas doutrinas e religiões. Conhecem a Deus, muitos o conhecem somente como um dogma de religião e não buscam ter intimidade com Ele. E nem pedem sinais em oculto que só Ele pode revelar para saber qual é a verdade. Muitos seguem e admiram a cristãos falhos e depois se decepcionam quando ouvem os escândalos no meio gospel. Depois deixam de acreditar nas Escrituras Sagradas. E isso é muito triste, porque muitos que se dizem cristãos já escandalizaram o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos não levam as coisas de Deus a sério e brincam. Assim, não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem. Mas a Bíblia fala que ai daqueles que escandalizarem o Evangelho de Cristo, pois eles serão julgados também. Às vezes, no meio cristão, também existem as falsas calúnias contra aqueles que pregam a verdade e que sofrem verdadeiramente por amor a Cristo. Pois o inimigo não vai mexer com cachorro morto. O inimigo também se levanta contra os servos fiéis de Deus. Mas não devemos ter medo de pregar a verdade, porque é Deus quem nos justifica. As perseguições também virão contra aqueles que obedecem à palavra de Deus. Certamente sim, pois até Jesus foi caluniado e perseguido.
Mas ai daqueles que perseguem os verdadeiros servos de Deus. A oportunidade para o arrependimento é hoje. Amanhã poderá ser tarde demais, pois também existem os falsos crentes que perseguem os verdadeiros cristãos. Mas os olhos de Deus estão como chamas de fogo sobre toda a terra. E no dia do juízo de Deus, que é o grande trono branco, ninguém poderá se esconder, pois ali todos saberão de toda a verdade. Por isso não devemos nos preocupar com o que pensam ao nosso respeito, mas sim com o que Deus sabe de nós. Seguir verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo é cruz. Não espere aplausos. Os heróis da fé também foram muito perseguidos por viverem e pregarem o que Jesus mandou. Ouvintes, não crentes em Cristo, não se escandalizem com os falsos cristãos que não praticam o que as Escrituras Sagradas ensinam. A Bíblia fala que os falsos cristãos também serão julgados por Deus. Ou seja, cristãos também são falhos e estão em busca de seguir no processo de aprendizado para alcançarem a salvação eterna através do único que foi, que é e que sempre será eternamente santo, Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo deve ser a nossa única e maior referência e não homens falhos. Claro que ainda existem homens e mulheres de Deus, mas nos dias de hoje é muito raro e difícil de se encontrar. Por isso não devemos olhar para ninguém, somente para Cristo, que é santo e perfeito. Ouvintes, o Evangelho de Jesus Cristo é gratuito e Cristo já pagou um alto preço por nós, morrendo por todos na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o nosso bom pastor, pois o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Jesus Cristo é a nossa única esperança, porque Ele é a luz do mundo e nele não há trevas alguma. Ele é a própria salvação em pessoa. O Santo Cristo só nos fez e sempre nos fará o bem, pois Ele deu a sua vida própria por toda a humanidade e sofreu a dor da morte por nós, mesmo sendo Deus, apenas por amor, e somente Ele pode perdoar pecados. Ele nos dá muitas oportunidades para recomeçarmos uma nova mudança de vida. Jesus Cristo é o nosso fiel advogado, que intercede a Deus Pai ao nosso respeito. Jesus Cristo nos ama incondicionalmente. Então, por que abandonar o Evangelho dele só por causa de falsos cristãos ou por causa de pessoas que te feriram na igreja? O que Jesus tem a ver com isso? Quem morreu na cruz por você não foi A nem B, mas sim Jesus Cristo. Então você deve olhar somente para Ele. Você deve perdoar os que te feriram e os que te perseguem, deixando cada um seguir o caminho que quiserem escolher. Mas você só tem a ganhar se escolher perdoar para poder viver em paz com Deus. Entenda que se você não segue a Cristo por causa de falsos crentes, ou por causa de pessoas usadas para te tirar do caminho de Deus, então você também será julgado por Deus, porque olhou para o erro das pessoas e não para o Santo Cristo, que nos ensina na sua Escritura Sagrada para olharmos somente para Ele. Em Isaías capítulo 45, versículo 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ateus e incrédulos, é mais inteligente vocês acreditarem que Deus existe do que não. Os ateus não têm certeza de nada, então seria mais sábio eles pensarem da seguinte maneira, ou seja, é mais inteligente, ateu, você pensar assim: vai que Deus exista mesmo? Certo. Então, se desprezarmos nosso próprio Criador, assim estaremos perdidos para sempre, quando partimos desse mundo. Depois, então, experimentaremos na nossa própria consciência
a realidade espiritual do inferno, aí saberemos que realmente o mundo espiritual existe e que foi nossa escolha termos optado ir para lá, porque nós mesmos escolhemos viver longe do nosso próprio Criador, ao invés de buscarmos em reconhecê-lo. Em João capítulo 3, do versículo 18 até o 21 está escrito: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Para você que ainda não acredita em Deus, ainda há esperança, pois enquanto há fôlego de vida em você, então ainda há esperança. Amém. E Jesus te chama hoje e te dá mais uma oportunidade em reconhecê-lo. Em Lucas capítulo 12, versículo 20 a 21 está escrito: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Em Marcos 8, versículos 35 ao 38 está escrito: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua vida? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O Filho de Deus está muito próximo de voltar. Por isso, a importância dos alertas que os servos do Deus vivo têm nos trazido nestes últimos dias com sonhos, visões e revelações da vinda da parte de Deus. Como o profeta Joel profetizou que aconteceria nestes últimos tempos. Irmãos e ouvintes, muito em breve a porta da graça irá se fechar. Neste sonho de alerta que tive, eu estava passando por debaixo da porta e quase não deu para entrar por ela, porque só faltava muito pouco para ela se fechar totalmente. Mas mesmo assim me esforcei muito para conseguir passar e entrar por debaixo daquela porta estreita. Então, nessa parte do sonho, o Espírito Santo de Deus me deu entendimento de que o esforço para poder passar por debaixo daquela porta estreita simboliza a nossa humilhação, arrependimento e busca pela santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que Ele nos dê forças para que possamos conseguir entrar pela porta estreita até chegar o dia de sua vinda. Ouvintes, quem ainda não aceitaram a Jesus, saibam que Jesus só nos dá salvação se aceitarmos e reconhecermos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Sim, isso é verdade. Mas a Bíblia também diz que depois da nossa conversão a Cristo, devemos seguir os princípios de Deus. A Bíblia também diz em Hebreus capítulo 12, versículos 14, que sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Claro que cada um tem uma etapa para avançar cada dia mais nos degraus de purificações naquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Mas as pessoas que querem vir a Cristo devem vir como estão,
E com o tempo é o Espírito Santo de Deus que fará a obra da purificação na vida de cada um. Os que estão chegando a Cristo não devem se preocupar com o julgamento das pessoas. A Bíblia fala que cada um deve olhar para si mesmo para não cair. Irmãos, não devemos espantar os que estão chegando, pois cada um tem uma etapa de purificação, pois um dia também nós já estivemos no leite espiritual e também não queríamos ser julgados. Claro, quando Deus manda a palavra, tem que ser pregada. Mas, ao invés de criticarmos nossos irmãos que estão chegando, devemos orar por eles, pois nem todo mundo aceita correções. Mas devemos sempre lembrá-los também para que eles leiam a Bíblia. E quando eles lerem as Escrituras Sagradas, então é a palavra de Deus que poderá purificá-los através do Espírito Santo de Deus. Ouvintes, também é importante vocês procurarem uma igreja cristã que verdadeiramente prega as Escrituras Sagradas. Assim vocês também conseguirão aprender muito da palavra de Deus com os servos que são os ungidos do Senhor. Hoje em dia, é raro encontrar igrejas sérias que se comprometem verdadeiramente com a obra de Deus. Sim, é raro. Mas não podemos generalizar, porque em todos os lugares existem pessoas bem intencionadas, como também más intencionadas. Não devemos olhar para isso, pois na colheita de Deus, um dia Ele irá separar o joio no meio do trigo. Ouvintes, não rejeitem o Evangelho de Jesus Cristo. Só Ele pode trazer vida eterna. Não pense que você poderá ter outra oportunidade. Existem casos isolados nas Escrituras Sagradas, como por exemplo, o ladrão da cruz que se arrependeu no último momento e alcançou a salvação eterna. Ele não teve tempo de mudar de vida e praticar o Evangelho porque estava morrendo e aquela já era a última chance dele. Mas ele se converteu de todo o coração. Mas muitos dizem: estou jovem demais para seguir os princípios rígidos de Deus. Muitos até pensam e dizem: tenho que aproveitar a vida e quando ficar mais velho, aí sim vou servir a Cristo. Mas é aí que muitos se enganam. Ninguém pode brincar com Deus, Ele é misericordioso. Dá tempo e chances para as pessoas se arrependerem. Mas as pessoas que pensam assim estão totalmente enganando a si mesma. Não podemos brincar com a boa vontade e paciência de Deus, pois a Deus ninguém engana. Já ouvi alguns testemunhos de pessoas que pensaram assim e que já morreram de repente e subitamente, pois a morte chegou de surpresa e não tiveram tempo para se arrepender. Aceitem o Salvador do mundo agora mesmo. Jesus Cristo te ama muito e Ele está esperando você dizer sim para poder escrever o seu nome no livro da vida. Quando você aceitar Jesus e começar a praticar o que Ele ensinou, não será fácil para a sua jornada cristã. Mas o próprio Cristo nos deu exemplo e nos disse que no mundo teríamos aflições. E para poder conseguir alcançarmos o tesouro da vida eterna, isso custa muito, porque a salvação é algo que precisamos aprender e dar valor. Para entrar no céu é difícil mesmo. Deus quer que devemos dar valor à salvação que Cristo Jesus nos ofereceu. Não merecemos a salvação, mas depois de aceitarmos a salvação que Ele nos oferece, então também devemos provar o nosso amor a Ele, seguindo aquilo que Ele nos pede para fazermos, daquilo que Ele nos ensinou em Sua palavra. Depois disso, Deus quer a nossa alma passe pelo processo de lapidação, como se nossa alma fosse uma joia preciosa escondida no nosso corpo, feito barro que veio do pecado. E nossa alma escondida neste corpo físico precisa ser lapidada, limpa e trabalhada através desse corpo de barro para ser encontrada em sua total beleza, na pureza da alma. Pois quando um garimpeiro está em busca de uma pedra preciosa, ele cava o chão de barro até encontrá-la.
Então a pedra passa pelo processo de limpeza. É peneirada e depois é retirada a sujeira e o resto do barro dessa pedra, mas ainda assim a pedra tem que passar pelo fogo no processo de lapidação, para então se tornar uma linda joia preciosa. Assim mesmo Deus faz conosco. Pois quem lutar pela salvação e for fiel a Jesus Cristo até o fim, então receberá um corpo incorruptível de glória precioso e se livrará para sempre deste corpo corruptível feito de barro e mortal. Agora você entende o porquê é tão difícil ganhar o corpo de glória incorruptível. Lembre-se que Jesus Cristo provou que é possível ser humano e ir para o céu. Ele foi e continua sendo santo eternamente, mas teve que vir num corpo de barro para morrer na cruz do Calvário por nós, levando e pagando por todos os nossos pecados, mesmo sendo santo e sem merecer. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo é o Cordeiro Santo e perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 11, versículo 12 está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14 está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Por isso o reino de Deus também é tomado pelo nosso esforço, mas valerá muitíssimo a pena perdermos aqui para ganharmos o céu. Ou seja, quem quer lutar para alcançar a salvação através de Cristo no caminho estreito, precisa entender que somos forasteiros e não pertencemos a este mundo corrompido. O mundo nos odeia quando não queremos aceitar suas leis e práticas antibíblicas. Nós estamos na contramão deste mundo decaído, mas Jesus nos recompensará por cada sofrimento que passamos por amor a Ele lá na eternidade. Essa vida passageira é só um pequeno reflexo do que está por vir, pois a verdadeira vida começará na eternidade com Cristo, ou longe do Criador para sempre. A escolha é sua. Escolha a vida eterna ao lado do Criador do universo, que é Deus Pai, e Jesus Cristo, que é Deus Filho, pois Jesus também é Deus, Ele é o próprio Verbo de Deus. Em João, capítulo 1, versículos 1 a 3 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória ao Deus Altíssimo, que vive para todo sempre. Louvado seja Deus para sempre. Amém. Que a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém. De Noemi Souza. Shalom.